Ô Alex, a gente falou aqui, né, de tarifa, falou de câmbio, agora você levantando a bola no cenário fiscal aí, todos os ingredientes que o Banco Central está monitorando, deve inclusive estar falando ao longo dessa terça-feira, vai comentar ao longo dessa quarta-feira. E claro que se o mercado espera a manutenção dos juros em 15%, a gente tem que ficar atento a alguns detalhes, né, e tentar capturar alguns sinais ali dentro da comunicação. E essa é a pergunta que eu faço para você, né? O que a gente monitora do Banco Central, ou pelo menos o que a gente fica, né, observando, ou deveria ficar observando na comunicação do Banco Central nesse ambiente, né, incerto, nesse ambiente de múltiplos fatores essenciais aí para a tomada de decisão e, inclusive, né, nessa reunião de quarta-feira que muitos estão aguardando para saber o que o Banco Central vai dizer. Olha, Felipe, o Banco Central, nas suas últimas decisões de taxa de juros e no seu comunicado, ele me pareceu muito tranquilo, muito claro, muito objetivo naquilo que ele tem perseguido. Eu, sinceramente, acho que é uma tranquilidade excessiva, né? A gente acredita aqui na Austin Rate que dificilmente vai conseguir trazer a inflação mais para o centro da meta sem uma ação mais enérgica. Mas ele falou que não vai fazer e ele tem lá os seus instrumentos para medir e entrar numa zona ali de controle e talvez até de conforto em relação à dinâmica da política monetária. Agora, o que a gente vai ficar de olho, já que a decisão praticamente dada de manutenção em 15%, o que a gente fica de olho são 3 pontos que já faz parte de algum tempo, né, das decisões do Banco Central. O cenário externo, o quanto isso está implicando nas decisões do Banco Central, então ele pode colocar ali alguma condição um pouco mais, ponderar um pouco mais o cenário externo, como ele fez no passado. Ele tirou uma palavra de preocupante para um cenário adverso, né? Então isso acentuou o peso do cenário externo na decisão do Banco Central. A questão da inflação estimada para o período mais relevante da política monetária, que começa já a ser 2027, então quanto ele dá de peso para isso. E a questão fiscal, se ele vai manter o discurso, né, de que é só um cenário preocupante, ou se o gato subir no telhado, né, ou se ele vai colocar mais algum ingrediente de preocupação em relação ao cenário fiscal. São esses 3 pontos, quais as palavras que ele vai utilizar nessas condições. Se são palavras que mostram e demonstram uma postura mais hawkish ou não. Se ele vai continuar com essa postura mais tranquila de que está tudo sob controle, apesar de não estar cumprindo a meta de inflação desde o final do ano passado para cá. Eu acredito que o Banco Central deve, nesse momento de grande incerteza, não fazer nada, não dar sinais, ou seja, manter o discurso. Talvez na próxima reunião, já com um cenário um pouco mais definido da questão tarifária, que também é um ponto de preocupação do Banco Central, essa questão tarifária, sendo para o bem ou para o mal, no sentido de ser 50% ou menos, o Banco Central terá condições melhores de sinalizar para onde que vai a economia. Já tem aí alguns analistas falando que talvez a queda de juros seja antes da hora, né? Ou seja, nesse ano. A gente acredita que mais no primeiro trimestre do ano que vem, porque a gente não consegue enxergar uma inflação dando aí sinais de queda.